Sempre. Ari, conta um pouquinho pra gente. Quem é a Ari? Ariane? Bom, eu tenho 30 anos, né, gente? Eu nunca imaginei, eu sempre falo isso, eu nunca imaginei fazer sucesso ali dos 29 aos 30 anos, né? A gente parece ser muito tarde, você fala, já passou. Mas não tem, assim. Então, eu sempre fui muito sonhadora. Eu falava para as minhas amigas, assim, gente, eu quero ser famosa. Porque, assim, eu não gostava de trabalhar para os outros, eu não gostava de levantar cedo, mas a gente ia porque a gente precisa. Mas, já que tinha que fazer, eu falei, já que eu vou levantar e fazer isso, eu vou fazer o meu melhor. Né? Eu trabalhei muito tempo com recepção, com vendedora, então... E deveria vender tudo, né? Vendi até cabelo pra aplique. Nossa, gente. Vendi cabelo pra aplique. E assim, você fala assim, nossa, não vende? Não, vendo, porque eu converso muito. Pois é, por isso mesmo. Eu vou envolvendo a pessoa, não, é que eu quero, Quando vejo logo aí. tudo. Ela deve arrancar até a calcinha da pessoa, né? Sim. Não, eu compro. E assim, quando eu trabalhei de vendedora, era a melhor época, eu consigo comissionar, né? Então, eu conseguia ganhar mais. Mas já fui porteira, já fui... na pandemia, eu fiz uns biquinhos de garçonete. Porteira? Nossa. Seria porteira? Em prédio. Porteiro prédio, Tá, residencial. sim. Vixe, Maria, deu Porteira seria porteira? Entender é porteira. A gente vê porteiro, Como né? assim? Porteira, eu nunca vi. Inclusive, eu tenho muitos seguidores porteiros que eu conto a minha história, né? Eu falo as pérolas da portaria. Não, deveria ser muito Cara, engraçado. muito bom. Sabia da vida de eu todo mundo. adorava. É, né? E, tipo assim, você ganhava muita coisa. Tipo, vamos botar aí, 80% dos moradores são incríveis. E eu trabalhei num prédio que era muito jovem. Então, tipo assim, eles comiam muita besteira. Então, assim, tinha morador que pediu 2 pizzas, uma pra mim e uma pra ele. Ari, chegou 2 pizzas aí, uma é sua, tá? Já eu busco a minha. Tinha muito isso, muito. Então eu adorava a portaria, adorava. E conversava muito, morador descia, eu ficava... O tempo Era voava. bem Não, tinha uns, a maioria, muito jovem, solteiro e muito casal sem filhos, né? O prédio era muito assim. E aí, eu falava, aí tinha uns que eu já tinha intimidado, falava, chegou lá, pro batedouro lá. Aí ele, Ariane. Então, assim, eu adorava, eu gostava muito. E de onde Aí- surgiu a ideia de ser humorista? Então, já você tinha essa veia, né? Sim, já tinha. Palhacinha, Aham. engraçada, a risada sempre existiu. E aí eu fui pra internet, eu falei, cara, eu preciso tentar uma forma de ter dinheiro, porque assim, a minha vida nunca foi fácil, acho que a vida de ninguém. Mas eu nunca acomodei. Eu não pegar R$1.200 por mês, eu falava, gente, isso não é pra mim. Não dava. Eu tinha que sortear as contas que eu vou pagar esse mês, cara. O inconformismo fez você movimentar. Sair pra um boteco tinha que ser, tipo, uma vez a cada 3 Aham. meses. Tipo assim, já saiu do orçamento. Aham. E aquilo me incomodava muito, assim. E aí eu falava, gente, eu preciso ganhar. Eu fazia muito extra. Todos os meus trabalhos eu fazia extra, porque eu queria ganhar mais. E eu falava, não é possível. Aí eu falei, comecei com a internet, comecei com o Instagram. Só que eu comecei com o Instagram em 2013. Ah, Tem foi 10 bem no anos. início. Foi, tem 10 anos que eu tenho a plataforma. Só que assim, já parei, larguei pra lá, entre idas e vindas. Então, o que eu fiz? Uma vez eu fiz um quadro chamado Achados da Ari. Eu ia nos lugares, nas lojas, de graça. Falava, eu tenho meu Instagram, mostrava mesmo, tinha 10 mil e pouquinho. Meu Instagram é esse, eu queria fazer, eu mexo com um negócio de casa. E eu queria filmar sua loja. Você não vai ter custo nenhum. Sempre abordava o gerente ou o dono. Ele, não vai ter custo nenhum, não. Aí eu filmava, tudo com muito bom humor. Gente, olha isso aqui, parece um pinico. Eu acabava com a loja da pessoa. Um vaso pra pôr flor, eu falava que eu sou um pinico. Tipo assim, eu sempre tinha essa veia. Sempre com humor, né? E vendia, você acredita? Eu acredito. E a pessoa fala, eu quero comprar um pinico, né? Que parece E aí, sempre no final, quando eu fazia esses achados, a pessoa falava, vem cá, eu quero te dar um presente. Sempre eu ganhava um presentinho de casa, sabe? E, cara, eu sempre tinha isso. Eu falei, gente, mas eu tenho que estourar, não é possível. Mas meus vídeos batiam 2 mil e pouquinho, 3 mil, nunca passava disso, assim. E isso é um pouco frustrante, que às vezes você edita muito vídeo e ele não vai. Aí você fala, quer saber, realmente, eu vou, quiser ganhar dinheiro, tem que trabalhar mesmo. Você chegou a Então, pensar em sua desistir. prova de vida é a persistência. Sim. Sim. Aí teve uma época que eu falei, cara, eu vou fazer a dancinha. Mas eu sempre tentava alguma coisa. Vou fazer a dancinha. Triste. Humilhação.
Falei, não, isso aqui não é pra mim. Não era a época Você do tinha TikTok um molejo, ainda. Eu não tinha TikTok, você acredita? Eu fui fazer Não era TikTok aquela época bem ainda, né? depois. Eu lembro que quando eu tava... Eu sempre muito palhaça. Na recepção, eu já fui chamada a atenção várias vezes porque eu converso muito alto. E eu ria muito alto. Então, assim, às vezes o supervisor passava assim, o negócio, eu lembro até hoje, ficava de trás da recepção o negócio do supervisor. Então, ele escutava muito. Tudinho. Só escutava a voz O de som quem? sobe. Da Ariane. Da Ariane. Aí, eu lembro uma vez que um dos gerentes do prédio falou assim, Ari, por que você não faz um TikTok? Eu não fazia, já existia o TikTok, mas eu não vi, eu tinha Instagram. Falei, mas pra quê? O que eu vou postar? Que eu não dou com dançar. Eu não... Sabe quando você não... Nada de não molejo, vai? Ariane. Aham. Você fala, cara, como que eu vou... Porque as pessoas perguntariam, como que eu vou fazer pra me achar na internet? Porque se achar na internet, gente, é muito complicado. Porque você vai adaptando muitos nichos. Você vai indo... Mas se você faz muitos nichos, é aquela coisa, você atira pra todo lado, você não acerta faz ninguém. E eu queria ser referência no que eu faço. Como é que fazendo um monte de coisa você vai ser referência no mundo? Não tem como. Não tem. Tem que direcionar mesmo, Você tem que né? direcionar e ir. E tinha uma Sim. pessoa te orientando ou você já tinha Não. isso dentro de você? Não, eu já queria. Eu falava... Tem uma amiga minha que ainda falou, cara, eu encontrei ela no Brit Shop, ela falou, olha, você falava a vida inteira pra gente que ia ser famosa. O poder da mente. Eu falei assim, que loucura, né? Eu ainda falei pra ela, eu vou chegar mais alto. Gente, eu falava muito isso na mais escola para minhas amigas, sabe? Que eu ia ser famosa. Aí elas falavam Eu assim, sou de adolescente, não, né? justamente. E eu tentava, na época eu era criança ainda, brincava de música, aquela coisa da Xuxa, da Angélica, aí você brincava de dançar, Aí às vezes eu fico parando assim, pensando, gente, onde eu me perdi no meio do caminho ali? Que aquele sonho de aconteceu? criança, aquele sonho se perdeu. Mas eu tinha isso mesmo, aquela coisa de fama. Aí eu falava com minhas amigas, ela falava assim, vai ser famosa aparecendo lá, procura-se, desaparecida. Ainda brincava Lá com no isso, jornal, sabe? lá no mar. Mas não é assim, né? Então, você foi atrás dos Tem que seus ter sonhos, você constância. correu atrás e... Hoje a palavra que eu falo que é você trabalhar, é constância, é sempre, todos os dias, assim. E aí eu não ia, gente, não ia. Aí eu falei, cara, quer saber? Vamos meter louco e postar tudo aqui, uma hora vai. E aí eu postei uma conversa minha, que eu sempre converso assim com as minhas amigas. Rindo. Aham. É 30 segundos de áudio rindo. E aí depois eu conto a história, mais um áudio rindo. Ela sabe, você não pode rir pro fim, você não gosta de rir pro final. E conta, porque assim, eu mandava pelo Instagram. ri primeiro, não depois tem como conta. acelerar. É, e é um minuto só. Meu Deus do céu. Aí eu era assim. Aí eu postei uma conversa nossa de um rolê. Amiga, acabei de chegar em casa, não entendendo aquele boy. E eu sempre fui assim, né? Menina, estourou o negócio. Isso virou os vídeos que hoje você faz nesse Sim. sentido, né? E eu falei, cara, mas por que estourou? Aí você tem que entrar. Falei, por que isso aqui deu bom? O que é? Será que é o jeito que eu conto? Será que é a risada? Só que eu ainda não sabia o que era. Falei, vou contar do mesmo jeito. E explodiu assim, com quantas visualizações? Falou assim, não, esse viralizou. Foi o da Juraci, que bateu 10,1 milhões. Caraca, essa coisa. Como foi e pra aí, você? como foi esse qual filtro? Foi a sensação, a hora que você... Não, e o filtro dela de saber estudar, né? Aquele áudio Isso, pra aham, saber. pra E aí, entender que agora aquele como era o- que eu vou... Porque às vezes você não... Aquele era o fio da meada, Fio né? da meada. Cara, e quando eu vi, falei, Jesus, e assim, teve mais de 10 mil comentários, tipo, Juraci, Nossa. eu gosto muito de ler os comentários, porque eu gosto de entender o que as pessoas estão Aham. comentando e o que elas querem, eu dou o que elas Importante. querem, né? E aí as pessoas falavam assim, Juraci é o nome do meu pedreiro, que tá construindo a casa, Juraci é o nome da minha mãe, kkkk. Só que eu pensei, falei, cara, como é que a gente faz com isso aqui? Eu vou explorar o áudio da Juraci, que deu bom. Eu falei, cara, eu tinha muito rolê, né? A gente que é solteiro tem muito rolê. Eu vou começar a contar as merdas que eu fiz. Porra, não deu outra, assim. E é o conjunto, sabe? É o jeito de falar, é a risada, é tudo, assim. A história que é engraçada. E aí eu comecei a contar. Só que chegou um ponto, eu não postava no Instagram, só no TikTok. Só no TikTok. Era Eu não TikTok. tinha ido pro Instagram ainda. Meu medo, porque o Instagram ele é cheio de normas, assim. O TikTok tem as dele, mas ele ainda é mais aberto. Flexível, né? Eu falei, cara, eu falo muito palavrão, assim, na hora, né? Como que eu vou ficar... Como é que eu vou jogar esse áudio no Instagram? O meu medo era perder a conta. Eu falei, vou arriscar. Aí eu joguei não deu bom. Eu não lembro qual que eu joguei. Até eu fazer o do desempregado.
Eu falo que o xodó do TikTok é a Juraci e o xodó do Instagram é o Instagram. desempregado. Quando esse áudio estourou, Qual eu que é o- assustei. Qual que é do Do desempregado? desempregado é o Me Humilha, né? Que eu falo pra ele. É, Me humilha. esse que eu Esse áudio veio pós-pandemia. Então, é um áudio que as pessoas falaram, ela não humilhou só ele, ela humilhou metade da população brasileira, né? Tipo, todo mundo tinha pegado o auxílio, né? E assim, as páginas grandes começaram a repostar. E, cara, foi chegando tanto seguidor que eu assustei de verdade. Porque, assim, tipo, logo eu tinha feito a foto de 20, de 30, de 40. Chegou um momento que ele começou a bater muito rápido. Não, e Não foi tinha um boom, como. né? Foi o que a Foi gente um estava boom. falando aqui antes. Há um ano atrás, em março do ano passado, eu estava vendo que você estava com uns 200. Né? Aquilo para você era extremamente gratificante. Nossa. Hoje você está batendo quase 1 milhão de seguidores. Então, como que foi esse start, essa virada de chave aí? E isso é tão louco. Eu falei isso em outro podcast. Quando a gente consegue encontrar o nosso dom na Terra, que é poucas pessoas que conseguem falar, eu nasci pra Pra isso. Não é verdade? É verdade. Você ter o prazo, meu coração... Olha, quando eu tô falando com vocês, meu coração tá... Quentinho. Eu acordo, eu quero falar com eles. A minha vontade é de falar com eles. Eu faço live, eu faço às vezes uma live, 2 lives por dia. Por dia. Por dia. Por dia Você Que entende? isso, hein? Eu aproximo eles de mim de uma forma... É paixão É mesmo. paixão pelo que eu né? faço. Eu amo o que eu faço. Não, e quando você faz com amor, né? As coisas Tudo fluem, flui, né? E assim, Verdade. gente, eu paguei... Tem 3 meses que eu pago meu aluguel adiantado. Oh. Gente, eu Que falo... lindo! Muito Cara, bom. parece- Porque de onde você veio, isso é... É tão difícil a vida do brasileiro Aham. pagar as coisas adiantado. Quando eu faço assim, a menina do aluguel, eu falo, nossa, o que acontece? Não, é muito bacana que você E construiu daqui um dia isso. você vai estar pagando aí a parcela da sua É, casa. casa. E o bacana é que você não desanimou no processo, né? Você foi se reinventando ali no meio, né? Isso é louco. Isso é muito importante você saber. Quando eu descobri, eu falei, cara, é isso que eu gosto de fazer, é isso. É fazer as pessoas rirem, usando. E o melhor de tudo, gente, é você ser você, sabe? Quando você não tem que esconder, sabe as pessoas te aceitarem porque você é a Ariane Reis, que é palhaça, que é sem filtro. Eu não gosto de usar filtro, né? De vez em quando eu acordo com o cabelo dessa. E Bom tá tudo dia! bem. E tá tudo certo. É bem natural, né? Caseiro, como você Caseirão. mesmo diz, né? Bem... E assim, é muito prazeroso ser eu. Falei, gente, é isso. E às vezes eu faço a retrospectiva da minha vida, eu falo, meu Deus, que loucura. Tipo, tem dia que eu falo, essa hora eu tava pegando meu 3º ônibus. E hoje você trabalha da sua casa, minha nos casa. lugares que você... Então Não a gente tem tem que ir como, atrás. né? A gente precisa ir atrás. E eu falo, não é fácil, gente. Nunca foi fácil e nunca vai ser. Mas eu falei pra mim, não é isso que eu quero, trabalhar pros outros, acordar cedo, ouvir... Nunca tá satisfeito, porque atendimento ao público, todo mundo É sabe cansativo. que é muito difícil. Trabalha muito e ganha pouco, Pouco. né? Não, e assim, você tem que lidar com outro que às vezes não tá num bom dia, que é mal-humorado, que é estressado, que é mal grosso. educado. Porque Ou eu Não ganhei... é fácil. Na minha vida, eu ganhei uma vez na verdade, assim, eu já fui chamada a atenção, porque assim, tem dia que eu trabalhava na recepção nessa época, e tem dias que você tá muito saturado, que você pega uma sequência de 10, 15 pessoas mal educadas. Você já pensou nisso? Aí eu trabalhei... Nossa, Quando eu perdi a portaria, desgastante. eu fui transferida para era uma empresa terceirizada, então eu fui transferida para um prédio comercial. Então, eu amava a portaria porque eu era minha guarita, meu ar-condicionado, meu bebedouro, era eu. Quando você vai pro prédio comercial, não, são 3 recepcionistas, é aberto, uma barulheira que só Deus. Aí na época da pandemia tinha aquele trem. Nossa, o isolador, né? Nossa. E a máscara, eu não escutava, eu já só tenho um problema de audição, certeza. E aí eu não escutava, e eu falava, o quê? Aquilo dificultava o meu trabalho 3 vezes mais, porque assim, um tempo que você passava rápido com o visitante, virava 1 minuto, 2 minutos com a pessoa, e a fila ia crescendo, as pessoas estressadas na fila. E eu falava, moço, não tô escutando o que você tá falando. Aí eu virava pra minha amiga, assim, com a máscara, ainda bem que tem a máscara, eles não fazem a leitura labial. Eu falei, nossa, mas é um boca aberta, eu não tô escutando nada que ele tá falando. Aí minha amiga olhando, para, eu tô digitando aqui, ó. Tipo assim, era isso que eu era, eu tentava trazer um ambiente mais... Então, assim, você pegava uma sequência de 15 pessoas mal educadas. Teve um dia que eu surtei mesmo.
Eu surtei mesmo. E aí, cara, a mulher entrou sem documento. Você vai num prédio comercial sem documento. Não tem. Primeiro que documento é lei, você tem que ter um. Uhum. Segundo que você vai num prédio fazer uma consulta com o médico. Como é que você sai sem documento? Sim. Tem nem hoje. Aí ela chegou, uma senhora. Chegou e falou assim, tô com pressa. Ela já chegou ela chega atrasada, mas ela tá com pressa. Beleza. Eu fiz meu trabalho normal, que eu já tava estressadíssima, mas beleza. Aí ela falou assim, eu falei, presta o documento da senhora pra gente fazer o cadastro? Ela falou assim, não trouxe documento não, e eu tô com pressa, de novo, ela falando isso. Eu falei, a gente precisa de documento pra fazer cadastro. Ah, não sei o que, liga pra menina lá logo, então, fala pra ela vir na maior altura, na maior grosseria. Eu falei, se a senha do documento a senhora não sobe. Aí ela, não sei o que, eu tenho o documento do carro, serve? Eu falei, o carro vai subir? Eu não vi, eu falei isso. Sério? Imagina. Cara, pra que... Vai subir, mentira. Ô, o pessoal Tirou. da fila que tava Meu Deus. no calma, falou, eu não quero saber disso. Os Ela é próximos doida. que eu peguei depois dela estavam doce. Não, vai subir, foi bom. Eu não vi a hora que eu tava no Gente automático. do céu. E aí, eu atendi umas 3 pessoas, aí meu telefone tocou. Ariane, por favor, vem na sede. Você já sabia, problema na série. Meu Deus, mandado Na embora. sede, velho. Eu falei, eu tô pronto, eu vou matar alguém, eu vou, ó. Aí, mas Ariane, não pode fazer isso. Isso aí nunca virou do seu... Não, você acredita? Ah, eu tem que não colocar lembro, isso lá, ué, então. Eu tô muito brava. Calma, mas quem é que vai subir? Eu não quero, por que eu quero documento de carro? É só pensar um pouquinho, né? Aham. Não, eu imagino a cara dessa pessoa, né? É. Tipo assim, né? Ai, quem que ela pensa, tipo assim, né? Brava, e eu também, falei, já tô na merda. Mas aí esse dia eu levei uma advertência, a menina por isso, mas a menina não pode, você tá estressada. Eu falei, se minhas férias atrasadas, eu falei, me dá minhas férias então. Porque assim, atendimento ao público, as férias ainda atrasadas, Nossa, a surta. pessoa chega, ela tá num nível. E olha que eu sou bem morada, tipo, olha que eu sou uma mozinha. Mas pra chegar nesse ponto. Então, assim, isso não era o que eu queria pra vida. Passar por isso todos os dias, segunda a sexta. Eu falei, eu não nasci pra isso. Levantar todo dia pensando, ai, hoje eu vou pra aquele lugar, né? Eu vou Você vai fazer fadigada. isso, você vai. Primeiro você tem que pegar ônibus, que triste. Uhum. Não, gente, vou falar aqui pra vocês, andar de ônibus. Não. É, eu já andei muito Quem na minha anda vida de ônibus também. não anda porque quer não, viu, Brasil? Não, É, não anda. mesmo. Quer você Não anda porque mesmo. você precisa. Sim. É uma tristeza andar de Meu ônibus. Deus. Aí você já tem que pegar o negócio do ônibus, né? Tipo assim, o negócio você entra 8, mas você tem que sair 6 de É. casa. Ainda mais quando é Não, aí você 3, já né? tem que acordar bem mais cedo, Bem mais né? cedo. Madrugava. Então, assim, eu passei por uns treinos na minha vida que eu falava assim. Teve uma época que eu fui morar em Senador Canedo. Não sei o que deu na minha cabeça, eu achei mais barato, né? Que eu tava passando muita dificuldade. Nossa, mas eu... Aí A minha distância. mãe, não, minha mãe nessa época surtou, né? Falou, o que você quer lá? Se morrer lá, ninguém nem fica sabendo. Mas assim, eu achei mais barato um aluguel. Mas na minha cabeça parece que eu não pensava. Eu falei, cara, eu vou pra Senador Canedo, que é o aluguel mais barato, custo de vida mais barato. Arrumei uma casinha imobiliada. Vendi meus móveis tudo. Nossa. Vendi. Se bem que eu não tinha muita coisa, né? Eu tinha uma cama, micro-ondas. Sempre foi muito assim, né? Pra começar, quando eu decidi morar sozinha, foi em 2020. Tá Eu me achei super recém. independente. Foi em 2020, fevereiro. Eu lembro que meu aniversário é dia 2 de fevereiro. Eu falei, cara, eu vou passar meu aniversário na minha kitnet. Olha que delícia. Ah, Quando foi março, estourou a pandemia. nossa. Ó, Vixe, Mari. foi. Aí em maio eu fui mandada embora. Nossa! Foi tudo assim, uma sequência. Foi, minha filha. Eu passei um aperto nesse dia. Nesse 2020, 2021, eu falei, meu Deus. E aí foi onde eu produzi em março, né? Uma época que eu fiquei desempregada, eu fui na 44. Na 44 não, comprei um monte de coisa assim, online, pra vender. Comecei a ser vendedora. Falei, cara, passar fome eu não vou passar, não. Ainda bem que Não você é bem conseguiu virada, auxílio. É. né? Consegue se virar. Fiz, falei, não vou passar fome. E aí, assim, eu ficava sem graça porque eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe. Como é que eu ia virar e falar, mãe, me Tô dá voltando. R$100 porque eu tô com fome? Não, Ah, mas É, você não dava. Foi morar sozinha, É. agora se vira, né? Tipo, Sim, mas a gente tem aquele orgulho. sim. E aí, eu falei, cara, eu não posso, tem que correr atrás. Fui, peguei o acerto do serviço que eu fui mandada embora. E fui comprar as coisinhas pra vender. E eu fui produzir em massa.
Fui produzir dentro da minha casa, cara, eu preciso. Também não foi. Não virou. Não virou. Eu acho que eu realmente porque não era. E bateu o desespero. Bateu. Gente, tinha dia que eu falava, meu Deus, e agora? E nunca cogitou a possibilidade de voltar pra casa da Não. mamãe. Tinha que fazer dar certo de qualquer jeito. Eu tinha um barzinho na esquina, tinha um barzinho e uma padaria, assim, lá no centro de Goiânia. E aí eu abri uma conta pra jantar e almoçar. Eu atrasei horrores, assim, na padaria, nos trem, porque eu não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. Falei, meu Deus do céu. E eu não tinha dinheiro todos os dias, então eu precisava fazer. Fiz a continha e ia pagando ele por mês, sabe? Mas chegou um ponto que ficou muito alto, porque, tipo, você tem que comer todos os dias. Né? Sim. Cara, vai dando um desespero. Aí foi em outubro, que é onde eu entrei da portaria. Então eu fiquei de maio a outubro Nossa. Desempregada. desempregada. Tendo que se virar, né? Fazendo das tripas. Foi onde eu arrumei bico, fazer bico. Eu falei pro dono do aluguel, falei, ó, trazer o aluguel muito. Falei pra ele, eu posso arrumar aqui a área? Eu lavava a área lá da frente, jogava... Nossa, uma tristeza. Eu falava, por que eu peguei isso? Pra ver se abatia. Né? Acho que cobrava R$100, batia no aluguel. Eu falei, se você quiser, limpava a escada, que tinha uma escada. Eu fui fazendo, eu falei, cara... Eu preciso, né? Preciso. Mais uma hora, mas... Eu falei, cara, eu preciso virar. Não, e movimentava, né? Isso que é mais interessante, porque você movimentava, você não ficava ali cabisbaixa porque aquilo não tá dando certo, porque aquilo não tá indo pra frente. Se reinventava o tempo inteiro, isso é muito interessante. Aí você, nessa preocupação, você foi ali pra portaria, você ficou quanto tempo? Nessa empresa, aí eu arrumei um emprego era pra ser recepção. Só que como é uma empresa terceirizada, eles fornecem porteiro, segurança. Uhum. E aí a menina tava grávida, ela passou mal nesse dia. Ela falou, Ari, eu sei que a gente contratou você pra recepção, mas nós estamos precisando que cobre uma menina na portaria, porque ela passou mal. E eu não entendo, nunca trabalhei de porteiro na vida. Falei, não, vambora. Vamos, cheguei lá, a administradora me treinou meia hora. Nossa Senhora! Eu falei, eu que me lasquei. Aí eu aprendi na tora. E tudo eu ligava pra ela. Falei, tem um fulano aqui, prestador de serviço, vai pra onde? E não sei o quê. E eu sempre fui muito firme nas minhas palavras. Então, lidar com o prestador de serviço é diferente de lidar com o morador. Então, tem uns prestadores que eles é incrível de trabalhar. Tem outros que... Tem uns que é os chefes dos prestadores. Não, mas não sei o quê. Os caras com a botina cheia de coisa, de que esse trem branco, querendo passar pela entrada. E, tipo, as meninas da limpeza ficam no pé da gente também. Falam, Ari, uai, acabamos de limpar aqui. Tem a entrada, tem as regras, né? Então, tipo assim, eu entendi que na portaria eu precisava ser firme, sem ser grossa. E eu fui consultando os moradores. Nem tanto quando a gente perdeu o posto lá, a empresa que entrou queria que eu ficasse. Não, a gente quer manter a equipe, porque os moradores pediram. Bacana. Só que eles iam pagar um pouco, acho que uns 100 e pouco a menos. Eu falei, poxa. Mas aí você já tava com a internet, orientada. já tava... E eu fazia os vídeos, o dia a dia da porteira, né? Porque não é costume você ver uma porteira, uma mulher. Sim. E eu fazia o dia a dia da porteira. Fiz o dia a dia da porteira. E foi até bom, o pessoal gostou. Tipo assim, tinha dia que eu fui a primeira porteira na empresa que virei 24 horas. Que eu fiquei à noite. Nossa. Precisava fazer um extra, o menino que ia me cobrir não foi. E a menina doida falou, Ariane, como que eu vou fazer agora pra alguém te cobrir? Porque assim, você cobre 7 horas, quando dá 7 horas da noite, você tá querendo ir embora, você quer ir embora, você tá louco. São 12 horas que você ficou ali. E aí deu 7 horas, 7h20, 7h30, ele não chegou. Falou, Eu liguei pra ela, falei, cadê ele? Ela falou, nós estamos, calma, que nós estamos achando alguém e tal. Precisava de dinheiro, era 120 a diária. Eu falei, não, eu fico 24 horas. Caramba. Eu era muito assim, eu queria dinheiro, eu queria melhorar a minha vida, eu queria uma melhor situação. E aí, eu lembro uma vez que eu queria fazer 36. Só que aí os moradores, eles são assim. Nossa Senhora. Ele passou 36. no dia seguinte, ele me viu. Às vezes ele saiu à noite, ele me viu. É. Aí se ele viu, tipo, no dia seguinte, ele vai falar, uai, o que tá acontecendo? Tá Você sem tá porteiro? Porque eles começam a questionar a empresa. Uai, você está sem funcionário? Aí começaram a questionar no grupo. Falou, eu passei lá e vi a Ariane de novo. Falei, olha, queimando Tanto que meu o povo... Deixa eu ganhar dinheiro aqui. Mas eles preocupavam com o bem-estar. Porque saúde, né? Tava ali todos os dias, eu via aqueles... Ari, já almoçou?
Aí às vezes ligava e falava, tô descendo almoço pra você, viu? Não é pra Então você comprar, passou não. muito bem, né? Cara, a portaria... Foi bem mimada, né? Nossa, Natal! Era cesta, vinho. Eles são, sabe? E aí, quando foi em dezembro de 2020... 2020? Eu lembro que eu fiquei uns meses na portaria. Eu sei que a gente perdeu o posto em dezembro. E aí eu fui transferida, tinha que ser transferida aos funcionários. Fui para um prédio comercial, porque não tinha mais residencial. Que eu depois falei, não tem outra portaria, que eu queria 12 por 36. Tava ótimo esse horário para mim. Mas Você eu teria um fixo e ainda teria tempo para fazer produzir uma também, coisa. né? E aí, do comercial não, o comercial é de segunda a sexta, todos os dias ali, das 8 às 18, pegando. Porque pelo menos no outro eu tinha um dia de descanso, né? Que eu poderia estar fazendo outras coisas.